Olá, tudo bem com vocês? É sempre bom ouvir boas notícias. Os profetas nos tempos antigos tinham a importante missão de anunciar a mensagem que provinha de Deus para o povo e ser um porta-voz da vontade divina. Nem sempre o anúncio ao povo era feito com alegria, porque algumas vezes, até com muito medo, o profeta era perseguido e corria o risco de vida porque ele era chamado para anunciar desgraça e o castigo de Deus sobre um povo desobediente e rebelde. Um chamar de atenção que, na verdade, era como uma chance de reconciliação, mas nem sempre era assim ouvido, e quem escutava entendia como uma agressão, e isso causava problemas e constrangimento. Muitos profetas foram mortos, e isso em local público, para servir de exemplo, para que outros nem sequer viessem lá para amaldiçoar aquele povo. Mas, claro, não é só de más notícias que era a vida de um profeta. Isaías viveu tempos também de anunciar boas notícias para o povo e acredito que tenha tido grande satisfação em dizer o que está registrado no seu livro, no capítulo 25, verso 8. Lá diz assim: O Senhor Deus acabará para sempre com a morte, Ele enxugará as lágrimas dos olhos de todos e fará desaparecer do mundo inteiro a vergonha que o seu povo está passando. O Senhor falou. Essa de fato é uma boa notícia diante de um povo que estava sendo perseguido pelos inimigos que eram violentos e escravizavam os povos dominados e deixavam eles muito longe de suas terras a fim de desmoralizar e humilhar. Essa era uma notícia de que todo aquele sofrimento iria findar e era muito bem-vindo. Mas vamos observar esta promessa do profeta vinda de Deus em detalhes. Quando o versículo fala e diz que acabará com a morte, bem, nessa parte da promessa é um tanto complexo, pelo que sabemos ela não foi cumprida porque, afinal de contas, a morte ainda faz parte dos nossos dias. E muito do que nós vivemos hoje em dia é o cuidado para que mais pessoas não venham a morrer. Toda essa nossa rotina driblando os efeitos de doenças para escaparmos da morte. Será que Deus também estava equivocado ou o profeta não entendeu muito bem a mensagem? Bom, vamos seguir. Ele enxugará as lágrimas dos olhos de todos. Nesse caso é facilmente perceptível que ainda muitos continuam chorando, pelos mais diversos motivos, o que então não ocorreu conforme a promessa do profeta. E por fim o texto diz que irá desaparecer do mundo a vergonha que o povo está passando. Bom, nesse caso fica ainda mais confuso, pois em diversos momentos a humilhação e a perseguição do povo de Deus ocorrem, mesmo que disfarçada, e nem todos admitem, mas sim, existe perseguição religiosa nos dias de hoje. É necessário entender aqui que o profeta está falando para um povo que queria a libertação da perseguição e da morte por parte do inimigo. Mas Deus sempre vai além. E pois, muito mais do que proteger da morte física em diversos momentos, Deus não nos torna imortais, pelo menos não aqui no mundo, mas nos garante a eternidade, de outra forma, e é disso que Ele está falando. Mudar o foco da nossa visão limitada das coisas desse mundo que são finitas e observar as maravilhas da vida eterna planejada por Deus lá no céu. Isso, por consequência, já alivia muito a nossa dor diante de dificuldades da vida e promove o enxugar das lágrimas dos olhos de quem sofre. Pois quando nós perdemos algo nesse mundo, teremos a perspectiva de que Deus está escrevendo uma nova história para a nossa vida e quer sempre o nosso bem, mesmo em tempos de aflições. A vergonha que o profeta está dizendo é a relação entre desafios que temos de ter que provar que a nossa fé é verdadeira. Como quem diz, você crê em Deus? Então me diga o que Deus fez na tua vida. Em muitos casos nós até nem sabemos o que responder e nos calamos envergonhados por falta de argumentos. Isso é motivo de que muitas pessoas venham a duvidar da existência de Deus por não saberem defender sua fé. Pois o melhor argumento nessa hora, que não nos deixa com vergonha,
que nos livra da morte e seca de fato as lágrimas dos nossos olhos, é Jesus Cristo. A sua vida, o seu sofrimento e morte e ressurreição são tudo o que precisamos para fortalecer a nossa vida e nos garantir a vida eterna. Essa boa notícia, dita pelas Sagradas Escrituras, anunciada nos locais de culto onde é estudada a Palavra de Deus, alegra e fortalece o nosso coração, pois Cristo venceu a morte em nosso lugar, nos garantindo a felicidade que nesse mundo não se pode encontrar. Que é a paz de saber que esse mundo é limitado e finito e que teremos um encontro eterno com Deus no céu, sem choro, sem dor, sem morte. Pois a promessa do profeta se cumpriu sim, na totalidade, não há dúvidas. E se ainda houver em nosso coração a dúvida, tudo bem, Deus nos conhece e sabe o quanto temos dificuldade em acreditar quando a notícia é tão boa assim. O nosso sofrer é diário e nos faz desconfiar de que há alguma maravilha nos esperando. Pois bem, existe. E essa boa notícia é anunciada pelo profeta desde a antiguidade é verdadeira e merece ser divulgada também nos dias de hoje. Fiquem bem, acreditem que Deus tem algo maravilhoso para nos oferecer e até o nosso próximo momento de meditação.